Olá, eu sou Ivana Fabiani e trago para vocês um novo programa Ampla Visão. Hoje falaremos sobre a China. O oferecimento é da www.gorilla.com.br, a loja virtual só de eletrônicos. Depois do programa vocês dão uma olhadinha, tem um monte de oferta por aí. Hoje eu vou trazer para vocês um cara assim maravilhoso. Ele é o Marco César, é paulista, né? Paulistano, aqui da Nata, e é documentarista e músico, os dois. Hoje eu vou trazer a China, né? Você vai trazer a China para mim, não é? Vamos trazer um pouquinho da China para o Brasil. Ai, que bom. Marco César, me diz uma coisa, como é que é essa tua vida? Porque, na verdade, você tem uma vida dupla aí, né? Como documentarista e como músico. Você consegue levar as duas coisas ao mesmo tempo? O tempo é bem corrido, né? Como músico e como documentarista, tem que dividir muito tempo, né? A vida, eu trabalho muito mais como músico, mas eu procuro muito também não deixar a vida de documentarista. As duas estão andando né? Andando paralelamente, né? Exatamente. E me diz uma coisa, você, desde pequeno assim você começou a tocar, tal? Como é que foi? Você pegava as panelas da sua mãe lá e tocava? É essa a história mesmo com ou não? Com certeza, isso daí é normal, né? Tem uma coisa que é o seguinte, não é você que escolhe a música, é a música que te escolhe. Então, você que tem uma criança em casa, aí que já vê a criança já batendo, já tendo algum tipo de aptidão musical, você pode ter certeza que ela foi escolhida pela música. Bacana. E, Marco César, agora sim, eu queria falar hoje no Ampla Visão sobre uma China trazida sob as lentes dele, que é uma China diferente. Normalmente a gente imagina que a China é feita somente de lavradores, que a China é pobre e fechada, enfim. Mas não, tem muita coisa moderna e muita coisa maravilhosa acontecendo por lá, não é? A China hoje, para quem tem uma visão da China, aquela China de camponeses, campos de arroz, o cara com o chapeuzinho virado, né? Essa foi uma China que você... a China é um país continental muito grande, né? São 52 tribos. Então, existe muito isso, mas a China de hoje é muito diferente. É um país muito grande, continental, que tem procurado demais a tecnologia, os avanços, né? Avanços em todas as áreas, né? Eu posso falar particularmente assim de Pequim, Xangai, são grandes cidades. Fazendo uma comparação, por exemplo, de Pequim com São Paulo, imagina que São Paulo seria esse notebook. Nossa. E Pequim seria toda essa mesa aqui, Nossa. Junto ao sofá. É muito grande, gigantesca mesmo. Tem avenidas lá, a gente vai ver alguns vídeos, tem avenidas lá de 7 faixas, né? Nossa, que absurdo. Muito organizados, assim, muito... E a China de hoje é um país totalmente transformado, totalmente diferente, assim, né? É um país que já é a 4ª economia do mundo, né? Está muito entrelaçada com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma dependência econômica direta da China e a China também tem uma dependência dos Estados Unidos. É o país um dos países que mais importa para o mundo, né? Se você pegar assim, 75% dos brinquedos feitos no mundo são feitos na China. 75% a 80% dos calçados do mundo são feitos na China. 50% dos eletrônicos do mundo são feitos na China. Então, é um país que, até alguns anos atrás, era um país de camponeses, era um país de gente muito humilde. Né? E agora é um país muito desenvolvido, grande parte dos milionários, né, do mundo já está na China, é uma das economias que mais cresce no mundo. Né? A gente está falando de
da maior população do mundo, né, que é 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Nossa, é 1 bilhão muita coisa, e né, 300 Marcos? milhões de É pessoas. muita gente. O território da China é muito grande também, mas a maioria das pessoas ficam concentradas nas capitais, né? E lá, a China, eu tive andando por muitas cidades, assim, Legal. muito de trem e tal, e as cidades pequenas lá tinha 1 milhão de pessoas. Nossa, só para vocês verem o tamanho que a China tem, ou seja, aqui a gente vai dar uma ampla visão do que é a China, trazido pelo Marco César. E, assim, obviamente, eu gostaria muito que vocês mandassem perguntas para a gente, para que eu faça essas perguntas. E hoje eu vou fazer um esquema um pouquinho diferente, eu vou respondendo durante o programa. Então, assim, o programa vai ser mais feito por vocês do que por mim, né? Porque são vocês que estão assistindo, né? Então, assim, uma pergunta assim, que eu tenho para você é, assim, muito eu queria saber sobre a comida de lá, eu queria saber, enfim, sobre o que você encontrou lá, eu queria saber sobre a língua, como é que você se virou com a língua, porque o chinês mandarim é uma coisa assim muito difícil. Eu estava conversando com uma pessoa que fala chinês mandarim e ele me disse que, por exemplo, a palavra feng shui, como se escreve feng shui, se pronuncia feng shui. Então, quer dizer, isso deve dar nó na cabeça de todo mundo, não? Como que você virou? Você se virou lá? Você falou inglês? Como que você fez? Você encontrou brasileiros? Não. Lá, para o viajante, é o gesto, né? A gente se vira muito nos gestos. Se fala um pouquinho de inglês também. Mas a maioria do país, eles ainda estão começando a se integrar com o mundo, né? A China, até o ano de 1992, era um país extremamente fechado, né? Extremamente fechado, não tinha relação praticamente com o Ocidente aqui. Era um país totalmente fechado. Em 1949, quando o Mao Tse-tung fez a revolução, né? A revolução da República da China, fundou a República da China, a China foi um país muito fechado, muito... Você não tem essa imagem aí? O Mar, ele tem a imagem, eu acho que é do Mao Tse-tung, ou do túmulo do Mao Tse-tung, onde ele é justamente proibido de filmar. Achei interessante mostrar isso para vocês. Tem um esse lado, né? E depois, assim, na sequência, já mostra o da bandeira, né? Que você fez um apanhado, assim, geral, muito bonito da China, que eu achei aquele China OK fantástico. É um videozinho, né? Aí, esse é o túmulo do Mao Tse-tung lá atrás. Não pode filmar lá. E você não sabia disso, né? Não, você é totalmente revistado. Aí, ó, já o guarda já veio para tomar a câmera, né? Eu queria falar muito disso daí. Esse vídeo, por exemplo, o túmulo do Mao Tse-tung, ele está ali no centro. Uhum. É o principal monumento que tem no meio da Praça da Paz Celestial. Uhum. Né? E o Mao Tse-tung está lá embalsamado, tal, e todo mundo pode visitar lá, enfim. Ele está lá. Só que, por exemplo, antes de você entrar lá, você passa por 2 revistas, né? Nossa! Você tem que deixar todos os seus pertences no maleiro, enfim. E eu, como documentarista, eu tentei levar uma camerazinha, eu levei uma câmera digital para tentar fazer alguma coisa. Mas aí, uma câmera muito pequenininha, digital, mas aí a gente passa por um portal de ferro, né, que detecta metais. Aí ele acusou que tinha metal lá. Eu falei, por favor, me desculpe, eu não sabia. Eu vou esconder. Escondi no bolso de trás, assim, Aí, só quando eu consegui passar pelo túmulo do Mao Tse-tung, depois que saí, né, do mausoléu dele lá, que eu consegui fazer essa imagem. Mas logo que eu apontei a câmera assim, o policial já veio, né, tomar.
A China é um país muito, muito, muito fiscalizado, muito... Eles têm muitas restrições com essa questão de câmeras, com essa questão de imagens da China, né? Então, todas as imagens que foram feitas aí foram imagens de risco, né? de eminente, assim, de ser preso, de tomar a câmera, de ter vários tipos de sanções ali na China, né? É muito complicado. Eles ainda é um país muito fechado. E a principal força que a China tem, né, em termos dessa fiscalização, ela tem uma polícia muito, muito truculenta, assim, né? Tem uma polícia muito, muito truculenta e o que acontece? E desconfiada, né? Muito desconfiada. Mas a principal força, que até hoje, quando Mao Tse-tung fundou a República da China, em 1949, ele convocou os estudantes. Os estudantes, a Guarda Vermelha eram os estudantes. Então, eles eram os mais radicais, assim, eles que botavam fogo, que quebravam tudo. Principalmente por serem jovens, exatamente, né? Os jovens não têm um estudantes. equilíbrio muito Exatamente. grande. E isso, até hoje, os jovens lá na China, até hoje, eles trabalham, muitos deles trabalham para o governo, então era muito complicado. Quando eu tinha um adolescente, um cara de 18, 20 anos assim do seu lado, você pode ter certeza que você estava sendo vigiado o tempo todo, que eles faziam isso. E o tempo todo, realmente, nós fomos vigiados, o tempo todo. O tempo todo. Está parecendo a Arábia Saudita? A Arábia Saudita foi assim também. Você não pode entrar com câmera, mulheres com luvas, enfim. Mas muito o negócio complicado. é China agora, né? Falar sobre a China. Mas assim, vamos mostrar aquelas imagens bonitas que você fez? O Marco César fez umas imagens, aquela China ok. Omar, você pode disparar para mostrar? Com música, tem um fundo musical fantástico. Esse é um vídeo promo, né? Não é só um... Isso seria só imagens promos lá das imagens, né? Sim, uma pincelada. Mais ou menos para a gente ter uma ideia do que a gente vai apresentar hoje, o que o Marcos trouxe para a gente. Essa bicicletinha foi o máximo.
Nossa, aí, Marco César, você vê contraste também, né, muito do antigo com o moderno, e não tem como, né, um país com tanta história, né? O país, a China é uma das civilizações mais antigas do mundo, né? A história dela tem de 5.000 anos, né? Então, é muita história, é muita história. E é um país em extrema revolução, né? A gente viu nas imagens aí o tradicional, né? E viu muita coisa que foi construída agora para as Olimpíadas, o estádio olímpico, né? O ninho de pássaro, a caixa d'água, que lá são na... Eu queria mostrar, a gente tem essa imagem, não tem um pequeno vídeo da caixa de água? Tem. Tem, da caixa de água, o Mar tem aí. Então, a gente podia mostrar só para dar uma referência para o pessoal que não conhece. A China é o seguinte, todas as obras da China de hoje são obras faraônicas, assim, é muito, muito grande. Isso daí foi na pré-estreia da Olimpíada, né? Esse é o Cubo d'Água, que é uma obra lindíssima, lindíssima, lindíssima. É feita do quê? É vidro? Não, é um tipo de plástico, ele tem uma iluminação especial assim que troca várias cores. Nossa, que bonito É isso. muito bonito. E a Cidade Proibida, falando assim, voltando um pouco, porque eu gosto de coisa antiga, né? Já o próprio Caixote fala, né, que eu adoro coisa antiga, né? Então, é assim, como é que é a Cidade Proibida? Obviamente, ela é aberta à visitação, mas você vê gente ainda cultivando aquela filosofia oriental lá dentro? Sim. A Cidade Proibida essa foto que está aqui atrás é do templo, né, da Cidade Proibida. Aí, durante 500 anos, né, ela foi fechada para o mundo e lá dentro só conviveram os reis, né, os da China, dinastia Ming e tal, não sei o quê. E ela só foi aberta ao público na década de 70. Não posso precisar o ano, mas só foi liberada ao público na década de 70. Depois da Revolução, né, Revolução Vermelha, de Mao Tse-tung e tal. Então, aí, durante mais de 500 anos, viveu, né, os imperadores da China que eles ficavam restritos aí dentro. Tem coisas extremamente interessantes aí. Essa é o prédio, a obra mais visitada da China, né, de toda a China. É muito grande. Eu não posso precisar assim fazer uma comparação assim em dimensões assim, mas realmente é uma cidade muito, muito grande. Para ter ideia, são 9.999 cômodos. Nossa! Né? Os 9.999 cômodos. O imperador, por exemplo, ele não conseguia, durante toda a sua vida, visitar todos esses cômodos. É muito grande. Mas e hoje o que tem dentro desses cômodos? Hoje, ficaram só como hoje, museu? Hoje, os templos estão preservados, né? São cômodos, às vezes, pequenos, grandes. Então, a cidade é enorme, está muito bem conservada, né? Muito bem conservada. Aí o imperador, ele administrava toda a China daí de dentro, né? Então, tem dados muito, muito interessantes aí, né? O número 9 é um número, para o chinês, assim, é um número de riqueza, de força, né? Então, quando demonstrava que era uma moradia, por exemplo, do imperador, na porta assim, ficavam 81 cravos de bronze. Nossa. Porque era 8 mais 1 representava um 9, né? Então, tudo tem um número, tudo tem uma questão de números lá. A China, hoje o prédio, né, a Cidade Proibida é liberada à visitação,
você andando o dia todo lá dentro, é impossível conhecer tudo. Assim, se você vai na Cidade Proibida, você tem que tirar pelo menos uns 2 dias, no mínimo, assim, que é muito grande. Tem templos maravilhosos, assim, todos muito bem preservados, tudo Muito legal, muito legal, muito legal mesmo. Você sabe que a Rafaela de Belo Horizonte mandou uma mensagem aqui e ela pergunta assim: Oi, Rafaela, obrigada pela mensagem. Um beijo. Por que o nome da Cidade Proibida é Cidade Proibida e qual que é a história dessa cidade? Então, como é que eu comentei agora lá, Rafaela, pessoal de Belo Horizonte. A Cidade Proibida, durante 500 anos, ela foi extremamente fechada só para os imperadores. Eles ficavam, como é um lugar muito grande mesmo, como é que eu posso comparar alguma coisa aí em Belo Horizonte? Vamos dizer assim que dá uns 30 estádios de futebol, para mais. Assim. Do de Belo Horizonte? De Belo Horizonte, dá para mais. Assim. É uma coisa... Que a gente tem uma cópia aqui em São Paulo, né? O Centro de Sauling chegou a fazer uma cópia da Cidade Proibida lá em Cotia, né? Então a gente mais ou menos tem uma ideia da dimensão. É muito grande. Só que não do tamanho, né? Não, é muito grande. Então, os imperadores, né? Eles de dentro da Cidade Proibida, eles administravam toda a China, tal. E lá também era uma fortaleza, né? Então, por exemplo, eles não podiam sair de lá de dentro. Poderia ser assim, você pode comparar ao Vaticano? Ah, não, muito maior. Mas a estrutura dela fechada, enfim, com os monges e com... Ah, não, são coisas proporcionais, similares, né? Vamos dizer assim que, então, o imperador administrava e ele passava a sua vida toda dentro das muralhas, né? Então, era uma coisa muito complicada, porque imagina você, apesar de ser um lugar muito grande, mas ele ter muros enormes assim, né? É uma fortaleza lá dentro. Então, ele administrava tudo lá de dentro. E só agora, né, na década de 70, foi liberada a visitação ao público, tal, porque se passaram aí quase 40 anos ainda depois do Mao Tse-tung, que foi fechado, não podia visitar ninguém, era uma coisa totalmente restrita. E isso, justamente por esse tipo de política, isso é uma pergunta do Eli aqui, olha, tem Eli Carneiro fez essa pergunta: os chineses são um povo muito fechado? Não, o chinês fechado é o chinês aqui da padaria, da padaria não, da nossa pastelaria aqui, que ele é meio estressado, né? O chinês é um povo muito alegre, muito descontraído, né? Muito amistoso, disposto a ajudar, assim. Eu não passei em nenhum lugar da China, todos os lugares que eu visitei, assim, todas as cidades que eu visitei, o chinês é muito amistoso, é difícil o relacionamento, né? Quando você não tem você não consegue falar com eles, né? Mas eles são muito amistosos, ajudam no que precisa, assim. Eu não senti, assim, por parte dos populares, né, dos cidadãos da China, nenhum tipo de restrição, não, a não ser do governo, que pega no pé mesmo, né? Não deixa tirar foto, não deixa filmar, não deixa entrar em lugares, né? Para você ter ideia, do lado da Cidade Proibida tem umas moradias que são muito tradicionais em Pequim, que chama hutungs. A gente vai mostrar fotos depois. Os hutungs são cidades, são casas construídas, são vilarejos construídos há mais de cerca de 3.000 anos. São casinhas pequenininhas, vilarejos, e ficam do lado assim da Cidade Proibida, ali no centro. E isso é muito pobre ou é rico? Não, isso seria similar a eu não tenho... Pobres, assim. Entendi. Pobres, são Sim. pobres, né? Que nem, por exemplo, é um banheiro comunitário para várias casas, é uma coisa assim, né? Tem um varal na porta da casa, só que é uma coisa milenar, de 3.000 anos atrás, é uma coisa, moradias bem pobres, assim. E o governo da China, por exemplo,
para isso não aparecer nas Olimpíadas, colocaram tapumes de 4 metros de altura, fechando os hutungs. Nossa. Para não aparecer, porque a China queria mostrar o que ela realmente aquela coisa gigantesca, né? As suntuosidades, né, dos castelos e exatamente. Dos templos, né? O triste é a mesma coisa. Você vai no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas que vão ter agora em 2016, não tem como esconder a favela. Como é que vai colocar uma lona no morro inteiro? Né? Não dá para esconder. A China queria esconder isso, ela queria esconder ela queria acobertar, na verdade, a pobreza que cada vez mais está distante. Né? Por exemplo, na China, a questão de 10 anos atrás, você tinha a maioria da população ainda era muito pobre e comia arroz, a base da alimentação era arroz. Sim, e hoje tem milionários. Hoje tem milionários. Hoje, por exemplo, grande parte da população da China não passava fome, né? Ainda tem uma grande parte da população que ainda é precário, muito precário, assim, de lavradores, essas coisas assim. Mas hoje essas pessoas que eram muito do campo, né? Elas estão reivindicando um pedaço de pão dela. Não, eu quero comer bem também, eu quero também um carro, eu quero também ter uma casa. Então, a China tem crescido muito nesse aspecto, né? No aspecto de aquele cara que era um camponês, hoje ele foi para a cidade, no próprio campo ele está arrumando maneiras de sustentabilidade. Nossa, até eu quase fui junto com você agora. De maneiras de ganhar dinheiro. Sim. Então, por exemplo, ele não tinha ambição de ter um carro, ele não tinha ambição de ter hoje ele tem, de ter uma casa, de ter uma televisão, hoje ele tem. Né? A China hoje ainda é um país... Não era capitalista, né? Então, imagina. A China ainda hoje é um país de leis muito rígidas, severas. Muito severas. Você só pode ter um filho. Isso que eu queria te perguntar. Falando em filho, é verdade que às vezes é uma coisa assim que me dá eterna dúvida, que acho que talvez a moçada aí na internet também tenha essa dúvida. Eu vi imagens da China que chegaram ao meu e-mail uma vez com um bebê jogado no meio da rua. É verdade isso? Que você vê crianças que elas, justamente porque existe essa lei de ter um primogênito ainda mais do sexo masculino, eles dispensarem as menininhas daquela maneira? Isso é uma imagem que rodou o mundo e ainda roda, né? Um meio assim. Existe, isso é uma verdade, não podemos fugir dessa realidade. Na China, você só pode ter um filho. Se Deus abençoar, que seja homem. Porque se for mulher, está muito complicado, né? O que acontece? Você só pode ter um filho. Se você tem outro filho, ou você esconde ele, ou você põe ele numa creche. Enfim, a China tem lugares muito bem escondidos, assim, que é muito difícil realmente de penetrar nessas regiões, que existem creches enormes assim de crianças rejeitadas, que vivem lá que eram segundos filhos, assim, que não poderiam conviver com a sua família. Nossa, isso é... Então, o que eles fazem? Eles pegaram, existe assim essas creches, né? Não tenho imagens delas porque são muito difíceis, que as crianças são guardadas lá. E essa imagem dessa criança jogada na guia é uma verdade. Provavelmente seria o segundo filho de uma mulher, que foi uma menina, infelizmente. E o que acontece? Para ela não ser presa, ela dispensou o filho. Entendi. É que eu não sabia por que isso acontecia assim, obviamente. Você sabia que existe a lei rígida, você sabia que se dispensam, mas não o motivo assim de se jogar uma criança na rua. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. A China, por exemplo, a mulher, ela tem que andar atrás do homem.
2 passos atrás do homem. Ela nunca pode andar na frente do homem. Ela tem que andar sempre 2 passos atrás do homem. Entendeu? Então, as coisas são... A China tem melhorado muito, tem crescido muito, evoluído muito, assim, né? A coisa de 10 anos atrás era impossível, era certas coisas que estão se permitindo hoje. Uma mulher dirigir, ou enfim. Hoje, a China, com certeza, economicamente, é um país que tem crescido muito, demais. Porque você está respondendo até uma pergunta do Wallace Teixeira, onde ele está falando que é de Campinho da Serra de Espírito Santo. Rapaz. E ele queria saber se você acha, se dentro de alguns tempos a China realmente vai se tornar uma potência mundial. Eu ia falar isso agora. Eu tenho muita convicção, assim, não sou economista, não posso precisar isso, mas no período de 10 a 20 anos, provavelmente, a China vai ser a grande potência mundial. A China tem se estruturado imensamente na sua força bélica, que sempre foi muito forte, né? O material humano lá é muito forte, os jovens, a criança. Tem uma foto aí que eu gostaria de comentar. Tem uma criança de camisa branca, que ela... carequinha, assim. Vê se você consegue achar aí. Essa daí. Essa é uma foto que eu estava tirando, né? É uma foto que eu estava tirando, assim. Você pode ver que a criança ela está com a camisa da China. Sim. E ela está fazendo uma saudação militar. Pois é. Entendeu? Ela está fazendo uma saudação militar. Isso me chamou a atenção. Foi o primeiro, antes de você comentar. Isso daí, as crianças elas já são instruídas a isso, entendeu? Desde pequena. Tem um outro vídeo aí, um videozinho pequeno, que são vários militares ali na Praça da Paz Celestial caminhando. Isso que eu queria falar, entrar um pouco na Praça da Paz Celestial também, conversar com você, já que a gente aborda essa questão militar, né? Então, eu com certeza, você pode ver que isso daí, os guardas eles estão desarmados, sim. Mas isso daí é para mostrar o poderio deles, né? Sempre eles, aí vamos dizer que tem uns 30 guardas. Isso daí é o tempo todo, eles ficam para lá e para cá. Tipo, eles não precisam mostrar nenhum tipo de arma, mas a presença deles é intimidadora. Né? Mas isso é só na Praça da Paz Celestial? Não, você vê por toda a China? Toda a China. Toda a China. Então, particular de qualquer cidade, em qualquer lugar, em qualquer... A China, todos os lugares que eu fui visitar, todas as cidades que eu fui visitar, eu tive plena convicção que todas as cidades, mesmo sem dar o roteiro para o governo da China, todas as cidades eu tinha plena convicção que eu estava sendo vigiado. Que eu chegava numa cidade, eu sabia e tinha convicção que estava sendo vigiado. Teve um hotel que a gente chegou na cidade, descarregou as malas e a gente foi conhecer tal. E eu fiz, como eu viajo bastante, eu fiz algumas marcações assim, né, com palito de dente. Eu peguei marquei o computador onde que estava, coloquei um palitinho ali, um pedacinho de papel, a escova de dente no banheiro, a minha bolsa eu coloquei um pedacinho e tal. E a gente foi conhecer a cidade. Quando eu voltei, o quarto estava totalmente tudo no local. Igualzinho. Igualzinho, mas não tinha nenhum papel. Nossa. Mas não tinha nenhum papel. Mas e por que que... Por quê? Porque a gente sabia que o nosso quarto tinha sido... Alguém olhou. Nossa, alguém mexeu, alguém tirou, alguém... Isso são detalhes assim, acho que pelo fato de você andar com câmera. Exatamente. Porque tem gente que entrou agora na internet, eles não estão sabendo quem é você, Marco César. O Marco César, ele é músico e é documentarista. Ele faz o programa Horizontes para a TV Cultura também. Então, assim, eles perguntam também como é que você foi patrocinado, se você foi patrocinado para ir para a China, se isso foi uma viagem sua que você... bancou, enfim, como é que foi tudo isso? Isso foi essa viagem para a China, eu fui a trabalho,
né? Eu fui a trabalho, mas a minha função como documentarista, por exemplo, é achar a pauta, achar um foco que me interessa, e muitas vezes o meu próprio patrocinador sou eu mesmo, entendeu? Eu faço as imagens, eu tenho a pauta, eu trago isso, entendeu? E depois eu consigo repassar isso para as televisões, para alguns lugares. Mas grande parte das viagens que eu faço são patrocinadas, já tem uma pauta, né? Em fevereiro, em abril agora também eu fui para Nicarágua, também fazer um documentário lá. Domingo agora estou indo para fazer um documentário no Chile, na Antártida. Na Antártida. Na Ilha de Páscoa, enfim. Agora voltando assim para a questão muito legal, assim, uma coisa. A China, com certeza, né, respondendo a pergunta do rapaz do Espírito Santo, a China, com certeza, nos próximos 20 anos assim, vai ser a próxima potência mundial. Pela logística deles, pela estrutura deles, é inevitável que isso vai acontecer, porque é um dos países que mais cresce no mundo economicamente. Lá as avenidas, lá para você ter ideia, tem 8 faixas. Você me contou entendeu? Isso. Tem 8 faixas, uma faixa exclusiva só para táxi. Eu queria mostrar isso para eles, essas imagens, porque... Vai colocando... Você pode ir colocando, Omar, porque assim, a gente tem 10 minutos de programa terminando, e eu quero mostrar essas imagens porque elas são lindas. Então, né? vai mostrando as imagens, a gente vai comentando. E eu quero falar também sobre comida. Eu queria falar, porque assim, lá deve ser terrível, né? Assim, bem complicado. A comida, ou seja, você não tem nenhuma fast food, e você adora fast food, não é isso? Tem algumas. Deu assim, para você se cuidar lá, então? Essa imagem que passou agora é uma imagem, é uma faixa exclusiva para táxi. E bicicleta. E bicicleta, né? Tem muita gente andando de bicicleta. Milhões de pessoas. O maior tráfego de pessoas lá é bicicleta. Lá... Aí, vamos comentar. Isso daí é uma cidade chamada Lanzhou. Uma cidade, ela é bem próxima, assim, ali do Afeganistão, Irã. E aí são questões de comida, né? As pessoas... lá é comida na rua mesmo, é uma coisa muito normal, assim, né? Aí pode ver que tem bastante frutas, tal. Isso daí é o nosso lamen aí, né? Como é que fala? O miojo lamen. Esse é o yakisoba, né? Yakisoba. Que é vendida na rua lá. Isso é uma questão normal, tá vendo? Isso é uma delícia. É uma delícia. Nossa. Isso é bem legal, né? Isso aí são marcas de cerveja e refrigerante lá. Se toma. Aliás, a bebida é permitida na rua ou não? É permitida, permitida. Isso daí, eu queria dar uma pausa nessa foto. Esse é um grande amigo que a gente viajou junto, é o Tiago. Ele está morando nos Estados Unidos agora. E nós fomos juntos para essa viagem. E esse aí é o nosso churrasqueiro. A gente parou para comer um churrasquinho. Churrasco do quê? Tem uma história aí, né? A gente estava morrendo de fome e tal. E a gente perguntou para o nosso churrasqueiro aí. Dá uma pausa nessa imagem aí. A gente perguntou para o churrasqueiro, né? Dá um espetinho desse aí. Ele, legal. Aí eu vi assim a carninha branquinha e tal. Aí falei para o cara... Que é isso daqui? Ele, não. O que é? Miau. Ele, não. O que é isso? É mu? Não. Cabrito? Não. Nossa, o que era, Marcos Sérgio, pelo amor de Deus? Só faltou falar, au? Ele cachorro, ai meu Deus. Espetinho de cachorro. É boa a carne de cachorro? Bom pra caramba. Isso aí são tudo? Espetos de um monte de coisas que eles têm lá, de tudo, né? E se você comeu coisas esquisitas assim ou não? A gente vai para esses lugares. O que é isso? Aí é um... Salamandras, não? Não, isso daí é tipo um morcego, alguma coisa assim que eles têm lá. Bom, depois eu preciso perguntar todas iguarias. Gente, se vocês souberem o que é isso, Estrela do Mar. Estrela do Mar. São todas iguarias deles lá, assim, né?
Esse aí é bem legal. Esse é Que o isso? bicho da seda. E é gostoso? Você experimentou? É gostoso, assim. Eu experimentei mas não foi muito agradável, assim, não. Não. Que você morde, assim, aí vem um Mas isso cremezinho parece- lá dentro. Ai, meu Deus! Esse aí é o bicho da seda, né? Que faz a famosa seda. Eu não conseguiria comer essas coisas. Esse aí é meio torradinho. Esse aí são os Gafanhoto? gafanhotos. Isso daí, na China, até é considerado uma bênção. Né? É? Porque, quer ver, só um momento aí, volta no gafanhoto ali. Na China tem uma grande faixa ali que é divisa com a Mongólia, que a gente foi ali perto, que quando tem uma chuva de gafanhotos assim no deserto, é considerado uma bênção, porque é o único meio de alimento. Então, morre um monte assim, os caras vão lá e vão comendo isso daí. Pode passar. Esses aí são escorpiões, que também é uma iguaria. Não é perigoso? Eles têm um modo de preparo deles lá, tira o veneno, enfim. Eu não sei muito bem como é que eles fazem. Isso aí é um frangozinho mesmo, é um pintinho lá que eles pegaram, mataram lá e colocaram no espeto. Não tem muito pudor, não. Estrela marinha novamente. Isso daí são enguias, né? Enguia eu já comia, muito gostoso. Enguia é delicioso. Tal. São cobrinhas. Esse aí... é o morcego lá, tal, salamandra, alguma coisa assim. Esse aí é o besouro também, o bicho da seda novamente. Bicho da seda. Mas isso está em todo lugar? Assim, essas iguarias você encontra na rua? Não, isso é o cavalo marinho, que também é uma iguaria. Você comeu? Comi. Cavalo? Comi. Do lado tem a maior rua do comércio. Esse aí é o McDonald's normal lá. Ai, que bom. E aí quando você encontrou assim, você sentiu? Nossa, era uma maravilha, né? Você está muito, muito ocidental para o nosso gosto, né? Essa daí são as cervejas de lá. Essa é a afegã, essa verde aí, é uma cerveja muito gostosa. Eu vi essa daí, eu vi lá nos Emirados. Algumas cervejas bem gostosas são feitas lá, assim, bem legais mesmo. E essas iguarias... isso daí é uma cidade já divisa com a Coreia do Norte, chamada Dandong. Esses animais ali estão todos vivos. Nossa, e você? Estão todos vivos. Ficam saindo lá de dentro da... Eles são servidos vivos. Ai, ali. meu Deus! Eles são servidos vivos ali. Eu não sei se... Eu acho que eu ficaria muito magra na China. Tá vendo? Ali tem um outro videozinho que não deve estar aí, mas eles estão todos se mexendo, assim, os besourinhos. Isso aí é tudo vivo, é tudo comida que é servida... Você entra na porta do restaurante, tem... Mas eles matam para pôr no teu prato ou já põe vivo? Não, você escolhe o que você quer comer. E aí eles fazem, ou eles preparam entendi. na hora. Super fresco. Não, super fresco. Não existe coisa melhor do que você comer um alimento fresco. Isso é tudo... Ostra fresca, nossa, imagina. Eu acho que lá eu comeria ostra, comeria tudo isso. Isso daí é tudo, tá tudo vivo aí, super fresco. Aí você escolhe o que você quer comer lá e vai embora. Marco César, aí está repetindo as fotos. Eu queria só te perguntar uma coisa. A China acaba sendo igual, ou seja, todas essas cidades... Aliás, antes de te perguntar, que eu ainda estou meio confusa com os horários, mas é que no programa passado eu fiz sobre os Emirados Árabes. E eu prometi para a moçada que eu ia sortear uma camiseta de Dubai, tamanho P. Está aqui na minha mão. Só que assim, as pessoas que mandaram e-mail não mandaram... Aliás, mandaram a mensagem para mim, mas não mandaram contato. Então, eu não posso fazer isso. Eu gostaria que vocês... O primeiro que escrever para mim agora, mandando e-mail... com o endereço, inclusive, eu vou mandar essa camiseta para casa de vocês, tá bom? Marco César, agora eu vou te perguntar, que é o seguinte, eu tenho essa dúvida. As cidades são todas iguais ou... Não. A China são 52 povos diferentes, né? A maioria, quando o Mao Tse-tung ele fez a revolução, ele unificou essa China. Por isso que tem aquele problema com os Dalai Lamas, né? O problema todo do Tibete, né? No Tibete, tal, porque esses são 52 povos unidos ali. A China é isso, é a unificação disso daí, né? Então, são povos totalmente diferentes.
Só que quando o Mao Tse Tung veio, ele implantou o mandarim para todo mundo se comunicar. Então, a China é um país muito, muito, muito extenso. Agora, algumas cidades, por exemplo, Essa que você na teve época... perto da cidade da Coreia do Norte, Omar, acho que tem essa imagem, acho que ainda dá para Tem, passar tem. em um vídeo curtinho. Se quiser ir passando as imagens, eu vou comentando. Agora em Pequim, por exemplo, agora em Pequim está um tempo muito frio lá. Ah, é? Está nevando, provavelmente lá. Lá é muito, muito frio. Esse aí é em frente Praça da Paz Celestial, não é? Isso, em frente à Cidade Proibida, a Praça da Paz Celestial. Ali é o retrato de Mao Tse Tung que está... Está em todo lugar, né? Está em todo lugar. Mao Tse Tung, assim, tem 3 coisas que você não pode falar na China. Tem algumas coisas que você não pode falar na China. Como o que, por exemplo? Você não pode falar de política, Sim. Você não pode falar mal de Mao Tse Tung e você não pode falar de anistia, essas coisas lá. É muito complicado. Mas tem tanta outra coisa para falar também. Pode passar outro vídeo. Lá, por exemplo, essa Praça da Paz aí foi onde que teve o massacre daquele jovem, né, que morreu 80 mil pessoas, né, na Revolução e tal. Enfim, é muito... A China ainda é muito fechada. Mao Tse Tung ela continua Esse é o Palácio do Povo, a Praça da Paz Celestial, ali é o mausoléu do Mao Tse Tung lá atrás. E esse é o parlamento do governo, então, que também fica aberto. Essa daí é uma das maiores avenidas do mundo, né? Tem 7, 8 faixas para cada lado. Aí pode mostrar outro vídeo. E como é que as pessoas fazem para te achar, por exemplo? Porque você tem assim muita coisa boa, né? Como é que se as pessoas se interessarem pelos seus documentários, né? Enfim? Aliás, tem o MySpace. Dá o seu MySpace, dá o seu e-mail também, para que as pessoas possam entrar em contato com você. Vou passar o e-mail. O meu MySpace é www.myspace.com/Marcos César. Marcos com U, César com S, tudo junto. O meu e-mail é marcus com U, _ César com S, @hotmail.com. Ok. Quem quiser, você quer deixar teu celular, alguma outra coisa? Não, quem quiser, aí já... Vocês fazem mais perguntas para ele, porque assim, o nosso tempo é muito curto, falta pouquinho, e eu recebi uma mensagem da Evelyn. Evelyn, acho que você ganhou essa camiseta, hein? É a Evelyn thalicia@rocketmail.com. Evelyn, eu vou te escrever, vou pedir teu endereço, e você acabou de ganhar essa camiseta de Dubai, trazida de lá mesmo, tamanho P, tá bom? Obrigada por sua audiência. E Marco César, agora, como é que tá aí, Omar? Dá para ver ainda mais alguma imagem do... Ai, que bom! O que é isso? Essa daí é uma imagem de Dandong, a divisa com a Coreia do Norte. Aí os cachorrinhos, né? Os chineses, eles têm uma relação de amor e ódio, né? Você pode ver que esse aí é um cachorrinho. Ai, que coisa mais fofa, meu Deus. Ele está alimentando ali, mas provavelmente no Natal eu não sei se ele passa. Ai, não, por quê? Não. É uma verdade. Mas a Sociedade Protetora dos Animais não funciona por lá? Mas é cultural, é uma coisa cultural. Pois é. Nós chegamos aí numa casa, pode mostrar outro vídeo, a gente chegou aí numa casa de uma pessoa, de um conhecido nosso lá, e eu vi um cachorro muito bonito e tal, não sei o que. Nossa, que cachorro bonito e tal, não sei o que. Eu também gosto muito dele e tal. Aí ele colocou uma tigela assim para o cachorro, tá? Nossa, você alimenta, cuida bem dele, né? Eu falei, eu estou cuidando bem dele assim que eu quero servir bem as pessoas no Natal. Ai, meu Deus! É uma coisa normal deles, né? Ai, mas eu não consigo ver. É como que é uma galinha. E como é que fica o budismo nessa história? Porque, na verdade, o budismo, afinal, tem aquele processo todo reencarnatório que eles acreditam que a gente poderia ser minerais, pássaros, plantas. Lá é o seguinte, a China é um país continental muito grande e só tem espaço para 3 religiões lá. O budismo, o taoísmo e o islamismo. Só tem espaço para essas 3 religiões. O cristianismo não é uma religião permitida
Não é uma religião, não é que não é permitida, não é uma religião divulgada lá. Então, a intolerância religiosa, por exemplo, com o cristianismo é muito grande. Sim, mas aí, por aí você vê isso. Até a intolerância com o cristianismo, mas eles não cumprem nem o próprio budismo. Por que come o cachorro? É que, na verdade, como esses 52 povos... Ah, acabou. Ah. Esses 52... Bom, fechou, gente. Fechou? Acabou? Fechou. Não, tá no ar. Bom, Nossa, são não, 50, são 52... É que eu vou ter que fechar, Marco César. Obrigada por tua presença aqui. Pô, obrigado. Eu achei que já tivesse cortado, mas assim, eu agradeço a todos. Muito obrigado ao Mar, meninos aí atrás, que vocês estavam meio escondidos e eu não vi, entendeu? Mas é assim, eu agradeço a todos e eu espero vocês no próximo Amplavisão, que acho que vai ser sobre, ou vamos trazer um pouco de Brasil aqui, ou se não Argentina. Vamos ficar aqui pela América Latina. Um beijo a todos e até mais.